Olá, queridos, sejam bem-vindos ao estudo número 10, a lição número 10, desse trimestre, que vem falando mais especificamente em um modo, em um modelo de se pregar o Evangelho, que é um modelo bíblico, que nós chamamos de pequenos grupos. Então a lição vem especificamente falando desse estilo de vida, desse estilo de vida cristã, que é reuniões em pequenos grupos, tá bom? Então o título é Um Modo Emocionante de se Envolver. É um estilo de vida, O foco do PG, nós chamamos de PG, pequeno grupo, o foco do PG é mais direcionado para testemunho e serviço, É o que compõe esse modelo, esse estilo de vida, é testemunho e serviço, tá bom? Então, mais uma vez, inscreva-se aí no canal se você não é inscrito para participarmos juntos dessa jornada aí que tem como objetivo estudarmos a palavra de Deus, e crescermos espiritualmente, ok? E a pergunta interativa dessa semana, desse estudo, é a seguinte, preste bem atenção. Existe na Bíblia uma ordem que cura? Será que na Bíblia existe uma ordem dada por Deus, que essa ordem cura, que essa ordem fortalece, que essa ordem liberta, que essa ordem faz crescer, que essa ordem gera salvação? Existe na Bíblia uma ordem assim, dada por Deus? Se existe, que ordem é essa? Que ordem é essa que cura? Porque normalmente, no mundo secular, nós... a ordem ela não é tão positiva, assim, dependendo do jeito que ela é empregada, do jeito que ela é expressa, ela não é algo tão positivo. Mas eu estou falando de uma ordem positiva, Uma ordem que cura, que fortalece, que liberta, que salva. Que ordem é essa? Então, eu vou mostrar na Bíblia que ordem é essa e aonde está escrita essa ordem que causa tudo isso aí que eu estou te falando. Então, fique conosco aí até o final que você vai saber que ordem é essa, Tá bom? Então, vamos para o verso para memorizar, que está em Mateus 9, 37, 38, que diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não é? Tem uma frase que diz assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós, Ou então, se você quiser mudar, você pode colocar assim: nenhum de nós é tão forte quanto todos nós. Ok? Então, é interessante que o texto deixa bem claro que a falta de compromisso com a obra de Deus não é uma enfermidade espiritual recente, não é? Não é, É bastante antiga, ó. A igreja primitiva, a igreja apostólica, já sofria deste mal, Já sofria com essa enfermidade. A falta de mão de obra para trabalhar na obra de Deus, Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. O que você acha de hoje? Os trabalhadores continuam poucos ou agora é diferente? Tem muitos. Reflita aí, Dizem que a união faz a força. Eu já falei aqui uma frase. Em certo sentido, isso é verdade. Você já reparou que nos motivamos muito mais a fazer exercícios físicos se estivermos com um grupo de pessoas do que se estivermos nos exercícios sozinhos todos os dias? Isso é verdade? Sim ou não? De maneira semelhante, Deus nos criou para a comunhão. Somos seres sociais e assim como no exercício físico, acontece com muitas coisas na vida.
Fazemos melhor se tivermos um sistema de apoio. Isso é uma particularidade de nós, né, seres humanos. Nós somos motivados em algumas coisas, né? Ou então, na maioria das coisas, por outros seres humanos, né? Tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. Ok? Então isso é uma particularidade que já nasceu com os seres humanos. Beleza? Um dos métodos de Deus para fortalecer nossa fé, aumentar nosso conhecimento de sua palavra, aprofundar nossa vida de oração e nos habilitar a testemunhar é a vida em comunidade. Então a vida em comunidade é um dos métodos de Deus para causar esses efeitos que eu falei aqui, que a lição vem falando para nós, tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles participam de uma liderança compartilhada e integrada para o ministério. Moisés aprendeu a compartilhar a liderança com líderes de grupos menores. A pergunta que eu faço para você e para mim é a seguinte: é mais fácil administrar 100 pessoas ou 10 pessoas? O que você acha? 10, né? É muito mais fácil administrar 10. Então, pequenos grupos, ele é sim uma ideia divina, é bíblica, está na Bíblia, não é? Quando a gente vai consultar Gênesis 1, Hebreus 1, Efésios 3, a gente percebe que vem falando, né, em 3 deuses, vem falando na Santíssima Trindade, que forma a unidade da divindade. 3 deuses com um só propósito, né? 3 deuses com um só propósito, com um só objetivo. Não é isso mesmo? Então o Pai, o Filho e o Espírito participam da criação. Quando Deus diz lá em Gênesis, façamos, né? A gente vê que está no plural o verbo fazer e entende-se que Deus não estava sozinho. Ok? Então cada um desses 3 deuses, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram a sua participação, né? As suas tarefas diferentes, mas trabalharam em uma união indivisível, não se podia dividir. A união deles é indivisível, né? O Pai foi o mestre planejador, o arquiteto, ele executou os seus planos por meio de Jesus e o agente da criação em harmonia com o Espírito Santo. Percebe aí? Cada um no seu cada qual. Os pequenos grupos foram uma ideia divina. Embora devamos ter cuidado ao usar a analogia em relação a aspectos misteriosos de Deus, façamos aqui uma comparação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o primeiro pequeno grupo, né, a atuar de modo integrado na história da salvação. Você acha que a história da salvação terminou? Claro que não, né? Então, se essa história da salvação começou com um pequeno grupo é uma boa ideia, sim ou não? Pequeno grupo é uma ideia divina, bíblica, né? Quando a gente compara os textos de João com Romanos 11 e 1 Coríntios 15, né? A gente vê também a Trindade presente na ressurreição de Cristo. E isso fortalecendo que um pequeno grupo é uma ideia divina. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos em um pequeno grupo com o propósito expresso de redimir a humanidade. O plano da salvação fez parte dos conselhos do infinito desde a eternidade. Nasce uma pergunta para a gente. Uma lição, uma interrogação. Que confiança devemos sentir em participarmos de uma ideia de Deus? O que você acha? Que confiança devemos sentir em participar de um pequeno grupo, sabendo que ali foi uma ideia de Deus? Que sentimento você e eu temos de estar fora de um pequeno grupo, sabendo também que é uma ideia de Deus? São pontos reflexivos, né? Para que a gente possa
chegar a um entendimento. E aí, se eu estou fora de um PG, eu tenho que correr e procurar um pequeno grupo para me participar, né? Próximo à minha casa. E você também. Tá certo? E se você já faz parte de um pequeno grupo, que essa lição possa contribuir para fortalecer, né, a tua vida espiritual e você se interessar mais pelo projeto divino que é PG, e aí você contribuir de forma mais valiosa aí para o teu pequeno grupo, tá bom? Os pequenos grupos nas escrituras é um método bíblico, já foi falado, né? Ok? Então a Bíblia, ela apresenta exemplos de organização comparáveis aos pequenos grupos. Grupos modernos quanto à oração, à comunhão, a trabalho integrado, né, em conjunto. Nos pequenos grupos, o Senhor pode usar cada um de nós de forma mais especial, de forma mais direta, né? Muitas vezes na igreja, por ter um volume grande de pessoas, né, a igreja não consegue absorver a todos para se envolver no trabalho. No pequeno grupo isso não acontece, né? O nome já está dizendo pequeno, né? Então ali há condições de todos serem ouvidos. Na igreja muitas vezes não tem essa condição. No pequeno grupo há condições de todos serem envolvidos. No pequeno grupo há condições de todos serem ajudados. No pequeno grupo há condições de todos serem exortados, alimentados, confraternizados. Então, é uma série de fatores, por isso que o pequeno grupo é uma ideia divina, é bíblico, né? Então, lá em Êxodo 18, do 21 ao 25, diz que nós devemos delegar funções, né, ao povo de Deus. Qual o conselho de Jetro fez diferença significativa para Moisés? Então Jetro, né, deu esse conselho para Moisés, que ele precisava delegar funções. Ele sozinho não ia aguentar aquela carga toda de conduzir aquele povo, né, aquele numeroso povo, né? Então, um método inteligente de pastorear ovelhas é delegar funções, né? É não querer centralizar tudo em cima de você, ok? Então, Moisés, depois que ele adotou esse método de pastoreio, de delegar funções, de uma pessoa ser chefe de 100, várias pessoas chefiando 100, quer dizer, tirou toneladas, né, de pesos das costas de Moisés, esse método, né? Então ele aconselhou Moisés a distribuir a responsabilidade de julgar o povo. Olha só que peso, né? Julgar, você está certo, você está errado, você não sei o quê, qual é o seu problema? Imagina se você ou eu tivéssemos que absorver os problemas de todos os moradores do bairro que a gente mora, hein? Diga lá. Cristo, ele teve um propósito duplo ao criar seu pequeno grupo. Que propósitos foram esses? Quais propósitos foram esses? Quando o Cristo saiu chamando, ei, você, para cá. Ei, você, pescador, para cá. Ei, você, médico, para cá. Ei, você, camarada grosseiro aí que não sabe de nada, vem para cá também. Então Cristo criou, qual foi o propósito dele de criar aquele pequeno grupo? Pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho e estar ao lado de pessoas, multiplicando pessoas e provendo salvação. Esses foram os dois propósitos maiores, né, de Jesus ao criar o seu pequeno grupo. Beleza? Você quer saber o valor de um pequeno grupo? Mais ou menos? Sim ou não? Sim? Ok. Então, pense no valor que tem a sua família para você. Tranquilo aí? Então aí você descobriu mais ou menos o valor de um pequeno grupo.
É mais ou menos por aí. Um pequeno grupo ele vai funcionar como uma família para a gente. Ele é uma família, né? Tá certo? Então, vamos adiantando aí, já já a gente chega. Que ordem foi essa que cura, né? Que ordem é essa que cura, que faz crescer, né? A Bíblia, ela faz uma correlação entre o corpo humano e a igreja, sim ou não? Faz. Por que que faz? Para entendermos a importância funcional do método, né? Então, quando a gente consulta 1 Coríntios 12, diz que o corpo não é um só membro. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. Que um vai dependendo do outro, né? Então o corpo humano da gente é assim, né? Já imagina o que seria do coração se não fosse o pulmão? O que seria do fígado se não fosse o rins? E vice-versa, né? Então, o corpo é formado de vários membros, né? Então, os membros do corpo são interdependentes. E com isso, todos eles passam a serem importantes. Então, vamos para essa correlação com a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros. Cada membro daquele é importante. Talvez aos nossos olhos humanos a gente diga assim, não, que nada, tem um irmãozinho que senta ali, que não abre a boca, que não faz falta nenhuma. É engano, porque faz. E faz muito, né? Um estudo de anatomia e fisiologia revela que os órgãos do corpo estão organizados em diferentes sistemas interrelacionados. Por exemplo, o sistema digestório, cardiovascular, respiratório, esquelético são apenas alguns dos sistemas de órgãos complexos do corpo. Os dons espirituais são como as diferentes partes do corpo. Eles funcionam melhor quando organizados em sistemas ou grupos, né? Os pequenos grupos proporcionam um ambiente para o exercício dos dons espirituais e podem ser o centro de evangelização de uma congregação. Um PG pode sim. Um só PG pode ser o centro de comando, né? De controle da união dos dons e do desenvolvimento desses dons dentro da sociedade, né? A igreja ela precisa estar dentro da sociedade, né? A igreja ela deve estar dentro da sociedade. Por que eu digo isso? Possa ser que existe uma igreja que só olhe para dentro, né? Possa ser que exista uma igreja que só olhe para dentro dela, então ela só vê os membros. Mas o que é que Cristo quer? Cristo não quer isso. Cristo quer que a igreja olhe mais para fora do que para dentro. Cristo quer isso aí, não é? Tá certo? Então, vamos deixar uma coisa bem clara. O método não determina o nível de espiritualidade. Não significa que participamos de um pequeno grupo e aí somos mais crentes do que quem não participa. Não, não é isso aí não. Não vamos confundir. Não é isso aí. Não é porque eu seja um cantor da igreja, um pregador da igreja ou um missionário da igreja que eu sou mais crente do que os outros. Também não é isso aí. Não é porque eu seja um estudioso, não é? Não é porque eu seja um erudito que eu vou ser mais próximo de Deus do que eu... Não é isso aí, não é parâmetro para se medir a espiritualidade de um cristão. Tranquilo? Vamos deixar isso bem claro. O método, ele facilita, né? O PG, ele pode ter vida e pode não ter vida. Ele pode ser um PG morto, espiritualmente. Quer um exemplo
de um PG morto, mortinho, 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 é aquele PG que só se reúne para comer. Ali eles ficam tudo empanzinados, sai todo mundo pesado, tem uns que chega a sair penso. Mas passa o ano inteiro e não faz um trabalho para Cristo. Não contribui para levar uma pessoa para Jesus. Esse PG ele é morto, ele é enterrado aí, ele não tem vida. Ele é um encontro ali de irmãos e pronto. Ok? Então, organizados para servir, foi o tópico que a gente acabou de comentar aqui, organizados para servir. Precisamos servir de forma organizada. Aí o pequeno grupo é uma dessas organizações, é um desses métodos, tá certo? Os pequenos grupos no Novo Testamento, muito bom. Então, alguns motivos, né? Alguns motivos do crescimento da igreja primitiva foram o quê? O ministério de Jesus. Ele semeou a semente do evangelho e preparou as multidões para aceitar a pregação dos discípulos. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. É interessante a gente saber disso aí. Muitos pensam que mais de 3.000 pessoas foram batizadas de uma vez só lá no Pentecostes. Muitos pensam que ali foi apenas fruto de um milagre. Também. Mas não foi só fruto de um milagre. Foi fruto de um grande trabalho de Jesus Cristo, através do seu ministério, juntamente com os discípulos. Eles trabalharam por várias regiões, andando em cima de um jumentinho, andando a pé, passando sede, sendo queimado pelo sol, passando frio, fome. Precisamos entender isso aí. Muitos pensam que aqueles batismos lá do Pentecostes foi um milagre somente daquela... Não, além de ter sido milagre, foi fruto também de um grande trabalho de Jesus e dos seus discípulos. Ok? É assim que o pequeno grupo trabalha, né? Para poder colher os frutos. Semeia e colhe. Um dos fatores que contribuíram para o crescimento da igreja do Novo Testamento foi sua estrutura organizacional de pequenos grupos. Estrutura de quem organizacional de pequenos grupos? De Cristo. Ele organizou ali o seu pequeno grupo? 12 apóstolos? 12 discípulos? Com ele, 13? Hein? Um pequeno grupo. Então, os métodos de Cristo, o poder do Espírito Santo e pequenos grupos organizados. Esse sistema aqui, irmãos, organizacional é infalível. Lembra do assunto da semana passada, que nós colocamos lá? O método infalível? É isso aí. Em Atos, é mencionado o nome de pessoas com quem Paulo trabalhou. Para ele, cada uma delas era importante. Claro que sim. Assim como no pequeno grupo também. Né? Atos 16, né? Atos 16, com Atos 12, conta um convite que Lídia fez a Paulo após ser convertida, né? A Lídia. Então, para onde Paulo e Pedro foram depois de serem libertados da prisão? Para a casa dela, para o povo, né? Então, qual foi o convite? Que fossem à sua casa. Os apóstolos foram para a casa de cristãos. Fazer o quê? Pequenos grupos. Já se organizarem, né? Quem ensinou isso para eles? Quem foi? Jesus. Jesus que ensinou para eles. Por isso que PG é uma ideia divina. Bíblia. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Crescimento de igreja tem tudo a ver com relacionamento com Jesus. Crescimento de igreja não tem a ver com ideias de homens. Ah, eu tive uma ideia e a ideia foi minha. Não.
procure os métodos de Cristo para a sua igreja crescer. Procure os métodos de Jesus para você como igreja crescer também. E eu como igreja crescer. Ok? Então, a dinâmica dos pequenos grupos. PG é uma forma empolgante, né? Quem participa sabe disso. PG é uma forma empolgante de se envolver na vida da igreja. Tá certo? Então, a dinâmica do pequeno grupo, ela é mais ou menos essas duas palavras que eu vou te falar. É um acolhimento, né, inteligente. É um acolhimento de forma criativa. Tá certo? Então, o que os PGs da igreja primitiva faziam? Quais efeitos os PGs da igreja lá de Jesus, da igreja apostólica fazia? Fortaleciam os relacionamentos, eles visitavam, eles estudavam a palavra, traziam pessoas para participar, eles pregavam o evangelho e pessoas eram salvas, né? Os primeiros cristãos se reuniam para interceder uns pelos outros, orar por suas preocupações, ter comunhão acolhedora, estudar a palavra de Deus, né? De acordo com Jesus, qual é a solução para os problemas da seara? Lembram lá do verso para memorizar? Que os trabalhadores são poucos. Qual é a solução, de acordo com Jesus, para o problema da seara? Ter mais crentes envolvidos para trabalhar na seara. Que ela é o quê? Grande ou pequena? Grande. Então, a solução de Cristo é essa. Ter mais pessoas. Mas, para se ter mais pessoas, o que é preciso fazer? Pregar, se envolver, semear, acolher. Tudo isso que um PG faz. Missão. PG é missão. Ok? A solução é orar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua casa. Mateus 9, 38. Essa é a dinâmica, né? Então vamos concluir mostrando na Bíblia, né? Qual é a ordem? Que ordem é essa que tem na Bíblia e aonde ela está? Que essa ordem, quando ela é cumprida, ela cura, ela fortalece, ela salva, ela livra da prisão, ela livra da prostituição, ela livra da solidão. Que ordem é essa? Abra sua Bíblia aí. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vamos ver a ordem. Se você não conhecia essa ordem, vamos conhecer essa ordem. Mateus 28, 19. Diz assim a ordem. Ide, olha a ordem, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Prestem atenção na estrutura da ordem. Ela tem uma sequência. Não é assim, só ler e pronto, não. Ide, portanto, fazei discípulos. E depois disso, batize. Não precisa o camarada ter 1001 exigências para ele se batizar. Olha, somente quando você for um intelectual. Olha, somente quando você estiver super preparado, daqui a uns 3 anos, aí você se batiza. Não, a ordem não é essa não. Ide, portanto, façam discípulos de todos os lugares. Dos becos, da lama, dos prostíbulos, dos presídios. Façam discípulos de todos os lugares. Batize.
Se ele quiser batizar, batize. Aí depois, no verso 20, aí diz: ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Precisamos entender, tá bom? Para que a gente não entenda, para que a gente não seja assim extremista, né? ou muito legalista, de uma pessoa pedir para se batizar e a gente dizer: não, você não pode, só quando você for um intelectual, só quando você estiver cheiroso, quando você tiver... Quando a gente perceber que você não tem pecado nenhum, preste atenção na estrutura da ordem. Primeiro façam discípulo. Da onde? De todos os lugares. País, cidade, município, beco, vila, presídio, tudo que for. Aí depois, batiza o camarada, se ele quiser, né? Se ele tomar essa decisão. Se ele não tomar, então, prepara com estudo até o dia dele tomar. Mas se ele tomar, batiza. Batiza. Beleza? Então, essa foi a lição de número 10, tá bom? Estamos aí quase, ainda não, concluindo esse trimestre maravilhoso. Deus te abençoe, né? Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus de amor, grandioso é o Senhor acima de tudo, ó Pai. Muito obrigado pelos valiosos ensinamentos. Obrigado, ó Deus, pela salvação, pelo pão de cada dia, pelo teto. Obrigado, ó Deus, pelos privilégios que o Senhor tem nos concedido, a nós todos, de termos vidas de paz, de sossego, de tranquilidade, de harmonia, de saúde. Muito obrigado, Senhor. Queremos continuar entregando as nossas vidas. Abençoa cada um que aqui esteve conosco. Fica conosco, nos dá a tua paz, nos salva. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Fica com Deus, meu querido, minha querida, e aquele abraço. Até o próximo.